Muito bem, você já apanhou aí a sua Bíblia? Se apanhou, abra então a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos proceder à leitura dos 10 mandamentos. É claro, você a essa altura já decorou os 10 mandamentos. Eu sei que você é capaz de falar de memória os 10 mandamentos. Mas vamos ler mais uma vez, porque assim você vai gravando mais profundamente os 10 mandamentos na sua mente e no seu coração. Então, Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Senhor, nós não nos cansamos de agradecer a bênção de termos a tua palavra. Muito obrigado, porque tu te revelastes a nós, providenciastes o registro da tua revelação, preservastes estes registros ao longo dos séculos, providenciastes a tradução deste texto para o nosso idioma. Muito obrigado, Senhor, pela grande bênção de termos o texto sagrado em nossas mãos. Agora nós te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito torne esse texto vivo e eficaz nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos hoje ao quarto mandamento. Quarto mandamento está aí
nos versos 8 a 11 do texto que lemos, isto é, de Êxodo 20. Então está aí, versos 8 a 11, o quarto mandamento. Vou reler o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, deixe-me dizer a vocês aqui a nossa metodologia que empregaremos para análise do quarto mandamento. Eu pretendo dividir a nossa análise do quarto mandamento em 2 estudos. Então, teremos uma primeira parte hoje e depois, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós teremos a segunda parte desta análise do quarto mandamento. Hoje, nesta primeira parte da nossa análise, eu pretendo analisar com vocês o quarto mandamento a partir da ótica do Antigo Testamento. E na próxima semana, se Deus quiser, nós analisaremos o quarto mandamento a partir da ótica, do foco do Novo Testamento. Então, hoje, nós vamos analisar o quarto mandamento a partir da ótica do foco do Antigo Testamento. Vamos começar a nossa análise fazendo uma pergunta. Qual é o assunto do quarto mandamento? Preste bem atenção. Qual é o assunto do quarto mandamento? Irmãos, o quarto mandamento nos manda lembrar do dia de sábado para o santificar. Então, essa é a ordem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É preciso dizer aqui que o termo sábado neste mandamento não é sinônimo de 7º dia da semana. De fato, sábado nesta passagem nem é uma tradução do termo hebraico. O que nós temos aqui é uma transliteração de uma palavra hebraica. Não é tradução. Sábado é uma transliteração. Aliás, você sabe fazer a diferença entre tradução e transliteração? Deixe-me ajudar você se você não está familiarizado com esses 2 termos. É que na tradução você verte o conteúdo da palavra. Na tradução você verte o significado da palavra. Na tradução, a palavra é substituída por outra palavra do outro idioma que tenha o mesmo significado. Então, na tradução, é uma transposição do significado. É uma transposição do conteúdo da palavra. Mas na transliteração, não há nenhuma transposição do sentido, do significado. Na transliteração, os caracteres de uma língua
são substituídos pelos caracteres da outra língua. Então, neste caso, não é o conteúdo, não é o significado que é transposto. É uma transposição dos caracteres. Deixe-me ver se eu consigo colocar isso de maneira mais clara para você. Saiba o seguinte, no hebraico, os caracteres são diferentes dos caracteres que nós usamos no português. Então, no hebraico, cujos caracteres são diferentes, tem uma palavra cujo som seria mais ou menos o seguinte: Shabat. Shabat, essa é uma palavra hebraica. Então, esta palavra aparece aqui neste quarto mandamento. A ordem do quarto mandamento é para que o dia do Shabat fosse lembrado. E esta palavra, ela não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. Então, Shabat foi transliterado para sábado. Então, no português ficou: lembra-te do dia de sábado. Lembra-te do dia do Shabat. Então, sábado não é uma tradução de Shabat. Sábado é uma transliteração e não uma tradução, ok? Dito isso, a pergunta agora é: qual é a tradução desta palavra? Ela é transliterada para sábado. Mas Shabat, qual é a tradução do termo hebraico Shabat? Irmãos, o termo hebraico Shabat está associado a um verbo que significa cessar, que significa parar, haver concluído uma tarefa. Daí a ideia de parar de trabalhar, concluir uma tarefa. E, por extensão, Shabat significa, então, esse verbo significaria descansar, esse verbo ao qual Shabat está ligado. Então, qual seria uma tradução para Shabat? Tradução seria descanso. Descanso seria uma boa tradução. Então, a ordem do quarto mandamento é: lembra-te do dia de, agora eu vou traduzir, descanso. Lembra-te do dia do Shabat. Lembra-te do dia do descanso para o santificar. Então, o quarto mandamento é uma ordem para se observar o dia de descanso. O quarto mandamento é uma ordem para se observar o dia de cessação das atividades dos trabalhos regulares. Então, a pergunta que estamos tentando responder agora é: qual é o assunto do quarto mandamento? O assunto do quarto mandamento é o descanso do povo de Deus. De que trata o quarto mandamento? O quarto mandamento trata do descanso do povo de Deus. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Você já sabe qual é o assunto. O quarto mandamento trata do descanso do povo de Deus. Mas agora, deixe-me dizer também a vocês que o quarto mandamento tem por detrás de si um
princípio, ele ensina um princípio que eu chamaria de o princípio de 1 em 7. Então eu vou chamar assim esse princípio. Então eu quero que você saiba agora que há um princípio embutido aqui no 4º mandamento, e a gente poderia chamar esse princípio de o princípio de 1 em 7. Que é isso? O que é que eu estou chamando de o princípio de 1 em 7? Irmãos, é o princípio de um dia de descanso em 7 dias. Isso é um princípio que está embutido aí no 4º mandamento. Ou seja, para cada 6 dias de trabalho, 1 de descanso. É isso que eu estou chamando de o princípio de 1 em 7. E a pergunta é, de onde vem este princípio? Esse princípio que eu estou chamando do princípio de 1 em 7. Quem estabeleceu esse princípio? De onde vem este princípio? Irmãos, esse princípio é um princípio que é anterior aos 10 mandamentos. Esse mandamento não estabeleceu esse princípio. Esse princípio antecede esses eventos lá do Sinai, quando Deus deu ao seu povo, por meio de Moisés, os 10 mandamentos. Aliás, preste atenção, aqui diz, lembra-te do dia de descanso. Lembra-te. Então, é lembrar de algo que o povo já conhecia. Parece que esta é a ideia. Por exemplo, que esse princípio antecede os 10 mandamentos, a gente pode deduzir daquele episódio lá do maná. Você se lembra? Quando o povo estava peregrinando pelo deserto, rumo à terra prometida, Deus alimentava o povo por meio do maná que caía do céu. E esse princípio acabou regendo a colheita do maná. Você se lembra disso? Então, é um princípio anterior ao 4º mandamento. Dê uma olhada na sua Bíblia aí, o verso 11. O verso 11 do Êxodo 20 diz que o parâmetro para este princípio vem lá da obra da criação. O parâmetro para esse princípio vem de Deus mesmo, quando Ele trouxe todas as coisas à existência. Veja aí o verso 11. O verso 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado. O Senhor abençoou o dia do Shabat. O Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Então, irmãos, a conclusão que nós podemos tirar aqui é que, ao escolher agir como agiu na obra da criação, o Criador estabeleceu este princípio. Ao agir como agiu na obra da criação, o Criador imprimiu em seu mundo o princípio que está sendo ensinado aqui no 4º mandamento e que eu estou chamando de princípio de 1 em 7, não é? Um dia de descanso em 7, ou para cada 6 dias trabalhados, um dia de descanso. Então, esse princípio foi trazido à existência quando Deus trouxe à existência o universo.
Você já se perguntou de onde vem a semana? Você já se perguntou por que é que nós dividimos o tempo em semanas de 7 dias? Você já se perguntou de onde vem este princípio de 1 em 7? De onde vem esse princípio de um dia de descanso por 6 dias trabalhados? Eu sei, existem muitas teorias por aí a respeito deste princípio. Há, por exemplo, quem diga que o princípio de um dia de descanso em 7 teve origem lá entre os babilônios. Dizem que os babilônicos teriam extraído este princípio dos ciclos lunares e etc. Mas, irmãos, nós estamos convencidos pela Bíblia de que este princípio teve origem entre o povo de Israel por revelação de Deus. Eles começaram a observar este princípio por determinação de Deus mesmo. Então, o princípio de um dia de descanso em 7 foi instituído por Deus quando ele escolheu agir da maneira como agiu na criação do universo. Este princípio foi retirado do modo como o Criador trabalhou na sua obra da criação. Deus mesmo imprimiu na sua criação este padrão de um dia de descanso para 6 dias trabalhados. Ele mesmo colocou em funcionamento esse sistema, esse cronograma semanal, este ciclo de 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esse ciclo, esse cronograma que nós usamos, foi introduzido no mundo pelo próprio Deus. Então, eu quero que você saiba que o quarto mandamento tem por detrás de si este princípio, que o quarto mandamento ensina este princípio. Um princípio que, como eu disse, já era conhecido do povo, ele não foi estabelecido lá no Sinai, que é o princípio que eu estou chamando aqui de o princípio de 1 em 7. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você saiba, que há um princípio estabelecido pelo próprio Deus que está presente, embutido, sendo ensinado aí no quarto mandamento. Então, você já aprendeu hoje qual é o assunto do quarto mandamento. Qual é o assunto? O descanso do povo de Deus. E você já sabe também que há um princípio, o princípio de 1 em 7, embutido e ensinado aí no quarto mandamento. Muito bem. Agora, em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o propósito do quarto mandamento. Precisamos saber qual é o propósito do quarto mandamento. Então, para isso, eu chamo a sua atenção para o final do verso 11. Dê uma olhada aí no final do verso 11. Diz aí: o Senhor abençoou o dia de sábado, isso é, o dia do Shabat, o dia de descanso. O Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Então, final do verso 11 está dizendo que o Senhor santificou o dia de descanso. Santificou o Shabat. Santificar é separar. Então,
a um dia santo. Aliás, esse é o único dia santo que existe, viu? É o Shabat. É o único dia santo, separado pelo Senhor mesmo. Ele santificou esse dia. Mas a pergunta é, com que propósito? Por que o Senhor santificou? Por que o Senhor separou um dia de descanso? Em cada 7, um de descanso. Irmãos, se você der uma olhadinha lá no capítulo 31 do Êxodo, já que você está com a Bíblia aberta aí no Êxodo, dê uma olhada lá no capítulo 31 e você vai ver que no capítulo 31 do Êxodo nós descobrimos que esse dia foi separado, foi santificado como um sinal. Êxodo 31, 17. Dê uma olhada. Êxodo 31, 17. Diz aí que o dia de descanso foi estabelecido como um sinal. Veja aí o que diz Êxodo 31, 17. Entre mim, é um sinal entre mim, diz o Senhor, e os filhos de Israel, não é? Entre mim e os filhos de Israel, o Shabat é sinal, é um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, nós ficamos sabendo aí que o dia de descanso foi separado, santificado pelo Senhor como um sinal. Irmãos, o que é um sinal? Um sinal tem o propósito de apontar para realidades espirituais transcendentes. Um sinal é algo que aponta, que chama a atenção nossa para uma realidade espiritual transcendente. O sinal quer que nós olhemos para algo, que vejamos algo. Então, ao estabelecer o dia de descanso, o Senhor estava apontando para realidades espirituais transcendentes. E a pergunta é: que realidades espirituais transcendentes são estas, para as quais o dia de descanso, para as quais o Shabat aponta? Que realidades espirituais transcendentes são essas? Então, vamos ver aqui algumas destas realidades espirituais transcendentes que são sinalizadas pelo dia de descanso estabelecido pelo Senhor. Em primeiro lugar, notem que o 4º mandamento está associado à obra da criação, não é? Êxodo 20 diz aí que, verso 11, não é? Que o 4º mandamento está baseado no princípio que foi estabelecido por Deus quando ele agiu da forma que agiu ao criar o mundo. Verso 11 diz aí que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então isso significa que o dia de descanso está ligado, associado à obra da criação. E lembra aí o verso 11, que o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, o 4º mandamento chama a nossa atenção para a obra da criação, aponta para Deus como o Criador, e isso significa que, sendo Ele o Criador de todas as coisas, Ele é também o Criador do tempo. A narrativa da criação, você pode se lembrar lá do texto do Gênesis, capítulo 1, diz lá que Deus criou os astros
e os estabeleceu como marcadores do tempo. Lembra lá dos termos temporais que a gente encontra na narrativa do Gênesis. Houve tarde, manhã, primeiro dia. Houve tarde, manhã, o segundo dia. Então, astros para marcarem o tempo. Então, irmãos, quando o quarto mandamento aponta para a obra da criação, isto sugere que Deus é o criador do tempo. Deus é eterno, nós somos temporais. Deus é o criador do tempo, Ele é o nosso criador, Ele é o Senhor do tempo. Então, Deus estabeleceu um dia, separou um dia dentre os demais, para que nós nos lembrássemos de que Ele é o Senhor do tempo. Nós somos mordomos do tempo que pertence a Deus. Então, nós podemos dizer que o Shabat, o dia de descanso, foi instituído para lembrar que Deus é o Senhor do tempo e nós somos mordomos do tempo. Há um paralelo aqui, preste bem atenção. Quando Deus colocou os primeiros seres humanos para cuidar, para cultivar do jardim que Ele, Deus, havia plantado, o que Deus fez? Deus separou uma árvore, Deus reservou uma árvore a fim de lembrar ao homem que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor reservou uma árvore para lembrar aos seres humanos que os seres humanos são apenas mordomos no jardim de Deus. Eles não são o dono do jardim. Então Deus reservou uma árvore e disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas há uma árvore da qual vocês não podem comer. Isso era uma sinalização de que Deus é o Senhor, o dono, e os seres humanos são os mordomos de Deus. Assim também, Deus, o Criador do tempo, reservou um dia para si, para lembrar ao homem que Deus é o Senhor do tempo, Deus é o dono do tempo, Ele é o Criador do tempo, e nós somos mordomos do tempo que Ele nos dá. Não é assim? A uns Deus dá muito tempo neste mundo. A outros Ele dá pouco tempo. O tempo de vida que você tem é Deus quem decide. Você entrou neste mundo por decisão de Deus e sairá dele por decisão de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Todos os nossos dias, diz o salmista, foram contados e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então Deus é o Senhor do tempo, nós somos mordomos desse tempo e haveremos de prestar contas do tempo ou do uso do tempo que nós fizemos aqui, tempo que pertence a Deus. Então preste atenção, por que é que Deus reservou um dia? Por que é que Ele separou um dia? Por que é que Ele santificou um dia? Para sinalizar o fato de que Ele é o Senhor do tempo. Mas, irmãos, em diferentes ocasiões, o Antigo Testamento diz que esse dia
de descanso, o Shabat, ele foi separado como um sinal da aliança entre Deus e Israel. Veja novamente lá no capítulo 31 do Êxodo. Capítulo 31 do Êxodo, versos 16 e 17. Diz o seguinte: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Então, eles guardarão o Shabat, celebrando-o por aliança perpétua. Verso 17. Aliança entre mim e os filhos de Israel. O Shabat é um sinal dessa aliança para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, o dia de descanso foi estabelecido como um sinal da aliança que Deus estabeleceu com Israel. Uma aliança de amor e graça estabelecida por Deus com Israel. Então, Deus estabeleceu esse dia de descanso para que o povo se lembrasse da aliança, não é? Era um sinal para que o povo se lembrasse que Deus tinha estabelecido com ele uma aliança. Era para lembrar que Deus havia escolhido aquele povo para ser o seu povo peculiar. Que Deus, por amor, por graça, se comprometeu com aquele povo, colocou o seu coração neles e prometeu ser o Deus deles. Então, o dia de descanso, o Shabat, era o sinal de que Deus cuidaria do seu povo por causa da aliança. Então, o propósito era que o Shabat ensinasse o povo a confiar no Senhor. Confiar no Senhor significava cessar as atividades rotineiras, atividades por meio das quais o israelita levantava o seu sustento. Ao abster-se de suas atividades rotineiras, o povo estava aprendendo por meio do Shabat a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a descansar no Senhor para o seu sustento. Eu falei ainda há pouco que esse princípio do dia de descanso foi usado para nortear a colheita do maná, enquanto o povo peregrinava lá pelo deserto. Depois você pode olhar lá no capítulo 16 do Êxodo. A narrativa disso está lá no capítulo 16. Mas deixe-me lembrar a você. Deus fazia o maná cair do céu. E cada israelita devia colher o suficiente para o dia. Ele não podia colher mais do que ele precisava para aquele dia. Ele precisava aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, para o seu sustento diário, não é? Era o pão nosso de cada dia, como Jesus veio dizer depois, nos dá hoje. Então, cada israelita colhia a ração do dia. Alguns, por desconfiança, por incredulidade, colhiam mais do que precisava. O que acontecia? Está lá no Êxodo 16. No outro dia, quando eles iam comer o que tinham colhido no dia anterior, tinha apodrecido, cheirava mal, tinha dado bicho. Então, era ração para cada dia. Curiosamente, no 6º dia, aí eles podiam colher ração em dobro. Então, colhiam o maná
em dobro. E curiosamente, porque no sábado, no dia de descanso, no sábado, no sétimo dia, não teria maná para colher. E curiosamente, aquilo que tinha sido colhido no dia anterior não cheirava mal, não apodrecia e não tinha dado bicho. Então, deste modo, Deus sustentou o seu povo durante a peregrinação no deserto por meio do maná, obedecendo o princípio do dia de descanso e já ensinando o povo a confiar e a descansar nele para o seu sustento. Então, qual é o propósito do Shabat? O Shabat era um sinal apontando para a aliança, com o propósito de ensinar o povo a depender e a descansar no Senhor como o seu provedor. Mas, irmãos, o dia de descanso, o Shabat, não é apenas um sinal que aponta para Deus como o provedor, que aponta para Deus como o cuidador do seu povo. Mas o Antigo Testamento nos ensina também que o Shabat, o dia de descanso, aponta para o Senhor como o redentor do seu povo. Veja bem, há um relato paralelo dos 10 mandamentos em Deuteronômio. Você tem os 10 mandamentos aqui no Êxodo 20, que é o texto que estamos usando, e você tem um relato paralelo lá em Deuteronômio 5. E é interessante notar que no texto paralelo dos 10 mandamentos, em Deuteronômio 5, o fundamento do Shabat não é a obra da criação. O fundamento do Shabat é a libertação de Israel da escravidão do Egito. Deixe-me mostrar isso a você. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5. Veja bem lá o 4º mandamento na versão de Deuteronômio. 4º mandamento em Deuteronômio 5, a partir do verso 12 até o verso 15. Eu lerei aqui a versão de Deuteronômio. Guarda o dia de sábado, verso 12, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora preste atenção na razão, no fundamento do verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de Shabat, o dia de descanso, o dia de sábado. Então, notou aí? A versão de Êxodo 20, diz que a razão para o Shabat é a criação, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, não é? Mas na versão de Deuteronômio 15, o fundamento do Shabat não é a criação, o fundamento é a redenção. Por que deveriam guardar o Shabat? Porque eles foram escravos na terra do Egito e o Senhor os libertou da escravidão, os salvou com mão poderosa. Então,
Preste bem atenção. O Antigo Testamento fundamenta o Shabat tanto na criação quanto na redenção. Então, o Shabat, o sábado, o dia de descanso, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, é um sinal que aponta para Deus como o Criador, o provedor do seu povo, mas também aponta para Deus como o Redentor, o libertador do seu povo. Então, o Shabat nos lembra que Deus não é apenas aquele que provê para o seu povo, mas Ele é também aquele que redime o seu povo. O dia de descanso é para lembrar ao povo que Deus é quem o salva, é Deus quem o tira do jugo da escravidão, é Deus quem dá alívio ao seu povo, é Deus quem dá descanso ao seu povo. Então, o dia de descanso é para lembrar que Deus é o redentor do seu povo. Irmãos, a liberdade conquistada lá no Egito pela mão poderosa de Deus era liberdade para quê? Lembram? Era liberdade para o serviço e para a adoração. Qual era a ordem dada a Faraó por meio de Moisés, dada por Deus por meio de Moisés? Deixa sair o meu povo, a fim de que ele possa prestar-me culto. Irmãos, é por isso também que muitas vezes o dia de descanso no Antigo Testamento, o Shabat, está associado ao ajuntamento solene do povo de Deus. Esta associação pode ser vista em várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, lembra da denúncia que Deus faz por meio de Isaías, lá no capítulo 1 de Isaías? Deus faz uma denúncia contra a degradação espiritual do povo. Eu vou ler aqui o verso 13 de Isaías 1. O Senhor diz: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova. Preste atenção, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, muitas vezes, o sábado está conectado ao culto, ao ajuntamento solene do povo de Deus. Veja Levítico, vou ler aqui Levítico 23, verso 3. Diz o seguinte: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, o sábado aqui, o dia de descanso, é associado à santa convocação. Então, o que nós podemos aprender aqui? É que descanso e adoração estão conectados na lei do Shabat, no Antigo Testamento. Os dois estão ligados. Em outras palavras, o povo descansava das suas atividades rotineiras para estar livre, a fim de adorar a Deus em ajuntamento solene. Então, irmãos, por meio da ótica do Antigo Testamento, à luz do Antigo Testamento,
nós podemos dizer que o quarto mandamento é uma ordem para o descanso do povo de Deus. O quarto mandamento nos manda descansar no Senhor. Descansar no Senhor por quê? Porque Ele estabeleceu a sua aliança conosco. Portanto, nós podemos confiar nele. Nós podemos descansar nele. Ele é o nosso provedor. Então, o quarto mandamento ordena a você e a mim a confiar em Deus, a descansar nele por causa da sua aliança. Ele é o nosso provedor. Além disso, o quarto mandamento nos lembra que o Senhor é o nosso libertador. Ele é o nosso redentor. É Ele quem nos dá descanso. Ele nos livra, nos liberta da escravidão e nos dá descanso, a fim de que possamos servi-lo e adorá-lo. Então, analisando o quarto mandamento, a partir da ótica do Antigo Testamento, nós podemos dizer que o quarto mandamento trata do descanso do povo de Deus, é um chamado para que nós confiemos no Senhor, descansemos nele e respondamos a ele com adoração e gratidão. Então, o dia de descanso, o quarto mandamento, deve inspirar você, deve inspirar a mim a confiar no Senhor. Deve inspirar você e inspirar a mim a ter um coração grato pela libertação e o descanso que nele encontramos. Não é isso que Jesus nos convida a fazer? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O quarto mandamento nos lembra que no Senhor há descanso para você e descanso para mim. Irmãos, que nós aprendamos a confiar no Senhor, que nós aprendamos a descansar nele, que nós aprendamos que ele enviou o seu Filho a este mundo para que você e eu encontremos descanso nesta vida e descanso junto a ele na eternidade. Quarto mandamento trata do descanso do povo de Deus. Próxima quarta, continuaremos analisando este mandamento na perspectiva do Novo Testamento. Vamos orar, encerrando a nossa programação de estudo bíblico desta noite. Senhor, aceita a nossa gratidão por nos lembrares que no Senhor há descanso para nós. Ó Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes vivemos agitados, muitas vezes somos tomados pela preocupação e pela ansiedade, porque temos dificuldades de confiar no Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, a nos lembrar da Tua aliança estabelecida conosco por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a acreditar que o Senhor Jesus veio a este mundo a fim de que nós encontrássemos descanso para as nossas almas. Ajuda-nos a confiar em Ti e a responder a Ti com gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.